Olá, boa tarde, 17 horas em São Paulo. E nós vamos começar a nossa live. Hoje é Double Live. Deixa eu chamar aqui meus convidados, chamar a convidada especial de hoje, né? E vamos começando. Vai chamando aí as pessoas, os amigos, né? Cadê todo mundo? Vamos lá. Vamos aparecer, vamos chamar. Hoje a gente tem um assunto muito bom, muito bacana. Olá, senhor Tiago, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Pontual, hein? Gostei. Muito bom, Ti. Vai chamando aí os seus amigos. Eu já tô colocando aqui a Ana Carolina para entrar, né? Vai conectando. E é isso aí. Cadê todo mundo? Cadê o segundo ano G? Cadê, Tiago? Vamos lá, adicionar. Vamos. Aninha, Ana Carolina Longano, já tô te chamando. Vamos lá. Já chamei. Não tá aparecendo, mas vamos lá. Oi, Nath, tudo bom? Vai chegando, vamos lá, vamos chamando as pessoas. De novo, vamos lá, adicionar nossa convidada. Tudo bem, Ti? Cadê o segundo G? Cadê? Vamos lá. Tô esperando. Eu coloquei aqui para adicionar. A Ana Carolina já entrou. Agora eu preciso adicioná-la. Vamos lá. Carol, você tá me ouvindo? Entra e sai de novo. Sai e entra de novo, né? Vamos lá. Vamos lá. Quem mais chegou? Tá chegando, gente. É isso aí. A gente vai vendo, né? Vamos lá. Tô esperando a Ana entrar pra gente poder arrumar melhor aí o foco, né? Pra mim tá aparecendo beleza, mas aí ela. Vamos lá. De novo, Carol. Vamos. Tem que entrar de novo, né? Senão eu não consigo. Vamos lá. Adicionar. Pronto, agora acho que vai, Carol. Vamos lá. Agora acho que vai. Adicionando. Vamos lá. Tô adicionando, Carol. Tem que esperar um pouquinho, demora para conectar. Tudo bem, Pedro Romeu, Matheus Leite, tudo bem? Gustavo Arruda, tudo bem? Vocês estão bem? Estamos aqui, ó. Vamos lá. Adicionar. Agora vai. A nossa convidada tá chegando. Bora lá. Meu, tudo bem? Como é que você está? Já tá no primeiro ano do médio, hein? Olha só que beleza. Todo mundo. Aí, Sim. agora sim, entrou a nossa convidada. Olha, já tem um público aí de alunos e ex-alunos meus, hein, Carol? Tem um pessoal. Eita. Agora que tá dupla, fala para mim. Aí o enquadramento tá bom, a voz e os alunos também. Falem se tá tudo bem com o áudio. Vocês estão vendo a mim e a dona Ana Carolina Longano, vulgo Carol? Né? Porque eu não me enxergo assim. Quando é double, eu vejo só meia testa. Mas Não, tá me tá, enquadrando tá. bem Eu aí, tô te vendo Carol? inteiro. Tá? Tá sim. Tá me Tá. vendo até aonde? Até a cintura? Não, né? Você tá entre o que no vídeo a gente chama entre um close e um primeiro plano. Você tá entre o peito e o rosto, né? Então tá meio aqui no pescoço. Ah, então tá Então, bom. um primeiro Ó, plano, vai. primeiro plano, falou a professora de teatro. Pessoal, olha só que bacana, muita gente aí. Eu tô vendo alguns que vão entrando, a gente não consegue saber, porque só quando aparece o rostinho, né? Alguns eu consigo identificar porque é de longe, e quando eles comentam, daí a gente sabe. Então, assim, já dei as boas-vindas aí para alguns. Vai chamando gente, vai chamando os amigos, vai clicando aí, você tem uma setinha, um bonequinho, vai chamando, né? Mas olha só, a gente já tem um público aí que são meus alunos, inclusive, Carol, do segundo ano do ensino médio. E com eles eu estou fazendo uma revisão. A gente começou lá atrás mesmo, lá no trovadorismo, passamos pelo humanismo e hoje é o classicismo.
E aí, como na aula passada eu falei de teatro, eu falei, eu não fechei, né? Falei, então agora vamos fechar, vamos falar de teatro, mas com mais uma mestra, né? Por favor. E eu não contei para eles o grande segredo, hein? Qual o grande segredo? Nem pra mim O você contou qual é o grande segredo. Não, você sabe quem é você. Não contei, mas vou contar já. Esse é o grande segredo. Pessoal, ó, Ah, tá. vamos começar nossa live com as apresentações. Então, assim, tem um pessoal que está chegando, ó, o meu coordenador, minha coordenadora acabaram de entrar, sejam bem-vindos. Então é o seguinte, mesmo assim, né? As pessoas vão chegando, a gente vai falando, vai repetindo. Bom, sou a professora Kátia, sou a professora de língua portuguesa do Antônio José Leite, e eu também dei aula no Max, tem alguns ex-alunos aí me assistindo, e eles estão no primeiro ano do médio, então aula para eles também, né? E os demais que são interessados no assunto. Agora, a convidada de hoje é a Ana Carolina Longano, né? Eu já digo que ela é nossa mestra, porque ela já vai defender a sua dissertação agora em agosto lá na USP, outra USPiana, né? Ela é dessa área que eu amo, artes cênicas. Ela é atriz, ela é escritora. Eu acredito que ela também é diretora, né? Ela dirige bastante coisa aí. Ela faz um trabalho maravilhoso de contação de histórias. Ela tem um projeto assim social voluntário muito bom. É professora de, depois ela vai contar da onde que ela é, que eu não sei se pode aqui na live ficar falando, né? Mas tudo bem, mas ela é professora também da aula de teatro. Então, essa é a nossa convidada especial, Ana Carolina Longano. E o grande segredo é que ela é a minha sobrinha, né? E é isso, então é isso. Agora eu vou deixar ela falar um pouquinho e a gente vai entrar no assunto da live, né? Eu fiz a apresentação, claro, tem que fazer as honras da casa, né? Mas, Carol, fala assim rapidinho, o que você vai compartilhar com a gente hoje, antes de eu entrar no conteúdo? Bom, vamos lá. Como a Kátia falou, Kátia que é a minha tia, é, minha tia caçulinha, Aham. eu sou formada em artes cênicas pela USP e agora vou terminar o mestrado que também tem a ver com teatro, e eu também sou dramaturga, e então eu tenho essa formação de teatro que daí a Kátia me convidou para a gente vir aqui a dramaturgia, né? Em especial o texto teatral. Então, vou falar um pouquinho sobre isso, como surgiu aqui no Ocidente mesmo, né? O ocidental, a gente divide o mundo em dois, né? Oriente e Ocidente. Então, a gente vai falar com mais detalhe sobre esse surgimento da dramaturgia, dessa escrita específica para o teatro, mas que também faz parte da literatura, em especial na Grécia, que é o que a gente considera assim, esse berço do nosso teatro ocidental. Isso mesmo, e é o que os nossos alunos precisam saber, do primeiro, do segundo e do terceiro ano do médio, os vestibulandos, aqueles que vão, né, fazer a prova do Enem também, então tem tudo a ver, né? Vamos lá, a Duda entrou, oi Duda, seja bem-vinda, né? Vai entrando o pessoal e a gente vai falando. Quem eu não vi ainda, daqui a pouco eu vejo. Bom, então antes da Carol passar para o conteúdo dela, vamos voltar um pouquinho, porque assim, para você que está chegando hoje, que é a sua primeira aula, a sua primeira live literatura, olha o nome, live literatura. Esse nome foi assim, sabe, um achado, uma pérola. E veio da onde? Do meu coordenador, que está aqui nos assistindo. Ele deu essa ideia. Eu falei, olha, eu vou fazer uma live sobre literatura. Ele falou, por que não? Uma live literatura. Eu falei, gostei, né? Então, para quem está chegando hoje, o que é a live literatura? É uma aula de literatura como live. E a gente escolheu esse canal porque fica aí gravadinho para o meu aluno depois poder fazer atividade, viu, Carol? Porque ele tem que fazer atividade, né? Ah, você passou A junto gente sabe bem como comigo, é essa dinâmica. você passou junto comigo o perrengue de cursinho de vestibular, você sabe o que que é, você tem que estudar e, e bem nas provas. Então, Sim. na live passada, nós fizemos um panorama falando sobre o humanismo.
Então, o humanismo ele faz a ponte entre o trovadorismo e o classicismo, certo? E o humanismo tem a ver com o teatro, porque aí a gente começa a voltar a esse valor da idade clássica, antiga, os escritores. E eu comentei isso na live passada, e nós falamos do pai do teatro português, que assim se chama, né, o Gil Vicente, e eu falei um pouco mais sobre ele. Aí eu falei, não, mas para falar um pouco mais de teatro clássico, grego, a gente vai ter uma próxima aula, que é a aula de hoje. Então, nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre o humanismo, falamos sobre Gil Vicente. E, Carol, eu lembrei para eles o seguinte, que Gil Vicente deixou um legado que, assim, até hoje, né, muitos autores se inspiram. Por exemplo, o Ariano Suassuna com o Alto da Compadecida. Eu falei para eles na aula passada. Enfim, aí o que eu queria lembrar? Então, do humanismo para o classicismo, a gente tem todo uma restauração e um renascimento, que é onde a gente vai entrar hoje na parte clássica. Por que é o classicismo, né? O que isso tem a ver? As origens mesmo do clássico grego e romano. E isso reflete na literatura, que é a minha parte, que é a minha área. Estamos numa live de língua portuguesa, né? De literatura. E vamos falar também da parte do teatro, ok? Então, aí, só retomando um pouquinho aí da aula, e para aqueles que estão chegando hoje, que tá, né, que está acontecendo aí, o que essas duas estão fazendo aí, né? E aí, Carol, eu lembrei, fazendo, preparando a nossa aula, né, de falar um pouquinho aí dos poemas épicos que viraram também peças teatrais, né? Então, por exemplo, eu tinha pensado um pouquinho do Dante, da Divina Comédia, qual foi a inspiração dele, e ele começa a aparecer nesse momento aí do Renascimento, né? Então, aí você vai falar um Uhum. pouquinho. Enfim, só para fechar o parênteses, vamos pensar um pouquinho, né? Você que é meu aluno, quando a gente tem, então, o classicismo, você tem que pensar sempre na parte histórica. Isso eu sempre divido em sala de aula. Então, o que está acontecendo? É um renascimento literário, né? Artístico, cultural, um renascimento na mente, na arte. A gente começa a ter o antropocentrismo, né? Lembra que nós falamos no humanismo do teocentrismo, no trovadorismo, humanismo, agora você tem o antropocentrismo, já é o homem no centro, é a sua razão. Você tem o período das grandes navegações, por isso que hoje a gente vai falar do clássico, vai falar de Portugal e de Camões. Você tem as reformas religiosas, a reforma protestante, a burguesia crescendo, o comércio, e tudo isso vai refletir na literatura, ok? Na literatura, na arte e no teatro. Então, essa é a minha fala para começar a aula. Agora, Carol, são todos seus. Eita, vamos lá então. Bom, pensando nisso que a Kátia falou, né, nesse renascimento, quando pensando em especial na dramaturgia, no teatro, o que acontece é que tem um acesso à documentação, às coisas que tinham sido escritas na época lá da Grécia Antiga, de Roma, tal. Então, esses documentos, essas peças que tinham sido escritas, ou ainda livros falando como eram as peças, elas começam a serem achadas. Então, depois de muito tempo, as pessoas começam a achar aquele material e começam a estudar, a ler aquele material e a ver como é que era feito aquilo tanto tempo atrás. Né? Então, por isso que vai falar de Renascimento, mas por que você vai falar da Grécia Antiga se a gente está falando, né, agora porque eles beberam nessa fonte do que foi, do que aconteceu muitos anos atrás. Olha para aquele material, para aquela documentação e aí fala, legal, vamos começar a pensar a partir disso aqui que já está registrado. Então, não vamos começar do nada, vamos começar disso aqui que já foi feito. Então, dessa ideia falar dos gregos antigos, Grécia antes de Cristo. Por quê? Por causa disso. Aí você vai vendo, Kátia, quando você vai me parando, porque eu Não, começo a falar e não pode paro ir. mais. Você sabe que Não, professor é pode assim. ir, pode ir. Só dar uma pausa para quem está chegando agora. A Cauane chegou agora, tudo bem? Tem mais gente por aí, tem bastante gente nos assistindo. Hoje a live é de classicismo e teatro. Então agora a Carol está falando do teatro. Vamos lá, continua. Bom, vamos lá.
Como eu falei, né, a gente costuma, quando a gente vai pensar nessa história das coisas, nessa história do mundo, a gente costuma fazer uma divisão mais básica, né, mundo em dois, Oriente e Ocidente. E quando a gente vai pensar aqui no nosso teatro, o Brasil que está desse lado ocidental, né, dessa divisão do planeta, a gente tem a Grécia como esse berço do nosso teatro. A Grécia, ela tinha alguns festivais que eram feitos em homenagem a deuses. E era um deus em especial, que é o deus Dionísio, que era o deus do vinho, e ficou conhecido também como deus do vinho e do teatro. Então, tinha umas festas chamadas... e em Roma era o Baco, que é o deus do vinho. E então eram feitas essas festas, e aí nessas festas que duravam alguns dias, tinham algumas apresentações. Então, apresentação de dança, apresentação de recitavam poemas e coisas assim. Como é que vai surgindo o teatro? Um dia, aí é aquilo, né, gente? É o que contam pra gente, é o que chegou lá da Grécia Antiga, né? Aí deve ter um pouco de verdade, muito de ficção, tem tudo isso aí envolvido. Quem Né? conta um Mas conto, então, aumenta um conto, né? Língua portuguesa, a gente fala sempre isso. Quem conta um conto, aumenta um conto. E assim vai. Aí a oralidade, eu já falei com eles da literatura oral, né? Antes do trovadorismo, no trovadorismo mesmo, como que era essa literatura? Pelas cantigas, pela oralidade. E eu falei também no trovadorismo do teatro, que ele era preparado dentro dos palácios, era de cunho totalmente religioso, não se falava de outro tema, era só religioso. Aí depois, com Gil Vicente, mudou um pouquinho. Enfim, aí você faz as a gente vai ver a gente vai ver sempre, né, arte, literatura, que para mim tá junto aí, sempre vai ter essa ligação religiosa muito forte, né? Vai sempre uma vai acabar alimentando a outra por muitos anos, assim, até começar a também ser feita de forma desvencilhada, né? Separada também, uma coisa da outra. Mas aí na Grécia, o que acontece? Não tinham essas apresentações e tal, mas ainda não tinha algo que era chamado do teatro em si. E aí, um dia, essas apresentações eram feitas com coro. Então, são várias pessoas que se juntam ali no grupo e aquelas pessoas vão falando aquelas coisas juntas, né? A gente chama esse grupão de coro. Um dia, um ator chamado Tespes, e vocês vão ver que nessa época eram homens que faziam as coisas, eram os homens que atuavam, eram os homens que escreviam. Há uma pesquisa atual, feminista, que começa a trazer algumas outras olhares para isso, e até algumas outras mulheres que talvez apareciam em outros tempos históricos. Mas essa história vai ser formada mesmo pelas essas figuras, os homens, fazendo e escrevendo. Foram essas pessoas que chegaram até nós. Então, o trovadorismo tinha isso, os trovadores que escreviam, né? Não eram as mulheres. As mulheres, elas apareciam no eu lírico feminino somente, mas elas não escreviam. E se escreviam, não chegou até nós. As informações que nós temos eram só os homens, porque eles eram letrados, eles eram mais cultos, eles tinham acesso a isso, né? Não que a mulher não tivesse capacidade, mas ela não tinha acesso, né? Sim. Isso vai ter no teatro. A gente vai ter, por exemplo, as personagens mulheres, né? Uma peça grega muito famosa até hoje, que chama Antígona. A personagem principal é a Antígona, porém ela era feita por um ator, era feita por um homem, né? Então isso acontecia. Legal. Aí, bom, e o que aconteceu? Tinham essas apresentações do coro, e aí um dia um ator chamado Tespes, ele resolve sair do coro e aí ele começa a interagir com esse coro. Então ele fala, o coro responde, ele responde, o coro fala. Então é daí que começa a surgir essa ideia do teatro, quando tem essa personagem que começa a interagir com o coro e com outros personagens. Aí vai sendo uma pessoa que atua, duas, três. Isso começa, então, a surgir o teatro dessa nova relação. E aí, quando vai surgindo essa nova relação, vão se escrevendo as peças para serem lidas, para serem feitas, para serem representadas. Então, o texto vem com essa importância logo de cara, assim, muito grande no teatro, que é o texto ele vai ser escrito para ele ser encenado nessas grandes festas, nas dionisíacas. Então, o texto era feito, aí a partir do texto se fazia o teatro.
né? Eu digo isso porque hoje em dia nem sempre é assim. Vem primeiro o texto para depois ter uma peça de teatro, não mais é assim necessariamente. Mas Eu foi ia assim falar que isso. surgiu. Eu ia falar isso, é uma coisa que eu Ah, sempre falo em aula. Os alunos, eles têm a mentalidade assim, que primeiro vem o filme, primeiro vem a série, vem a mega produção, mas tem um texto antes escrito, né? E eu sempre falo assim, nem todo texto vira uma peça, não é? Nem todo texto vira uma uhum, peça. E nem toda peça, de é, repente, já veio assim de um texto como você está falando. E eles têm muito essa coisa de que, exatamente. é a mega produção. Na aula passada, quando eu falei do Alto da Compadecida, a maioria conhece pelo filme e pela série, e não pelo livro, né? E assim Uhum, virou sim. assim campeão de bilheteria. Nós falamos de várias coisas, Uhum. então nem todo texto vira uma peça de teatro, depende, né? Depende de uma equipe, depende de, né? De vários fatores aí que eu vou deixar você falar mais um pouquinho. Quando surge, né, esse texto teatral, essa dramaturgia, ela é feita para isso, ela é feita para ser apresentada. E Certo. mais aos poucos ela vai ganhando esse outro aspecto, que você tem a dramaturgia como um livro mesmo ali, né? Não necessariamente aquilo vai virar uma peça, aquilo vai virar depois, né? Aquele livro vai virar um filme, nem nada disso. Assim. Ela é Exato. como literatura em si, ela já se basta. Não necessariamente aquilo vai ser representado. Então, e isso foi muito importante, por quê? Porque eram feitas essas dramaturgias para serem apresentadas, e foi graças a esse registro que aí depois, quando a gente chega lá, séculos e séculos depois, no classicismo, as pessoas têm acesso ao que aconteceu na Grécia antes de Cristo, por quê? Porque aquilo foi escrito. Porque foi Se não escrito tivesse sido daquele jeito. escrito aquilo, né, se aquilo não tivesse virado a literatura ali no papel, as pessoas não teriam acesso. Então, foi muito importante esse registro, né? O texto tinha essa importância muito grande e graças a essa importância do texto, a gente conseguiu ter acesso a isso hoje em dia. Claro, muita coisa se perdeu, é óbvio, né? Muita coisa se perdeu, coisas que chegaram às vezes em partes, mas a gente conseguiu saber muita coisa por conta desse registro através da peça de teatro. Que, aliás, é uma coisa, né? A gente fala dramaturgia, a gente chama esse texto teatral, e aí tem uma diferença, assim, que é a peça é o que está escrito, o espetáculo é quando é apresentado. Isso, eu ia te falar isso, eu ia te perguntar, porque é uma dúvida pertinente, e os alunos eles confundem muito, né? Como é que é? Quando a gente fala de literatura, nós falamos de um texto que ele é escrito de uma forma artística, e ele é um texto todo trabalhado mesmo, na figura de linguagem, eu falo isso academicamente, né, com os meus alunos. Então, literatura é a arte da palavra, como que o escritor ele se expressa através daquele texto. Então, a peça de teatro também tem toda uma estrutura. E eu até separei algumas coisas para lembrar os alunos que eles têm esse material, eles têm um material, aliás, muito bacana, muito bom, e, né, e é bom a gente falar. Então, olha, por exemplo, na apostila do segundo ano, que é a minha aula, ela é mais voltada, não só para o segundo, mas são os meus alunos, né, de segundo ano, eles têm aqui, ó, o texto O Noviço, né, Martins Pena. Isso daqui eles estudaram agora no Entendo. trimestre, né? É um texto teatral. E aí, quando a Carol fala das cenas, né? É algo que eles precisam saber. Por que é cena? Por que, que tem ato? Por que, que não tem o narrador? Por que, que são as travessões e as falas? Isso é o texto teatral, não é isso, Carol? É isso, é esse texto. Então, lembra que eu falei, né? O texto era feito para aquilo ser apresentado. Então, o texto ele era escrito desse jeito, pensando nas pessoas que iam apresentar. Então, ele tem algumas instruções básicas que, se você só está assistindo, você não sabe quais são essas instruções. A gente chama de rubrica, que são essas coisas Isso, que não é fala de ninguém, a gente chama de rubrica. Então tem a rubrica que é para as artistas que estão atuando, dirigindo, elas leem aquilo e elas vão ter uma indicação do que é para fazer, porque não necessariamente elas vão obedecer aquilo, né? É uma indicação da pessoa que escreveu a peça. E tem as nossas falas. Então vai ter. Você vai abrir a peça de teatro e vai estar. Kátia e Carol estão na live. Vocês não vão saber isso. Aí vai estar lá, Kátia, dois pontos, e as falas da Kátia. Carol, dois pontos, e as minhas falas. Porque exatamente, você está representando mais o que vai ser falado. Como aquilo vai ser falado, aí já é a criação de uma outra artista. No caso,
as pessoas que atuam, as pessoas que vão dirigindo, tal. Aí a gente vai criando isso, essas ações, esse corpo. Ótimo, você chegou numa parte que eu queria. No livro didático deles, a gente tem uma parte que fala do encontro das artes, né? O encontro das artes. Eu vou ler aqui um trechinho, porque é aula de literatura, a gente tem que ler também, né, Carol? Além da presença física do ator, o teatro conta com a colaboração de outras artes, a arquitetura, a pintura, a música, a arte da indumentária, que é o figurino, a iluminação, o mobiliário e também com a arte literária, pois o autor comunica-se com o público principalmente por meio da palavra, que é o meu instrumento de trabalho, a palavra, né? Então isso tem que ficar claro, porque é o encontro das artes. Não é isso? Exatamente. É aquilo que eu falei. Lembra que já tinha as apresentações do coro e tudo, e aí uma pessoa, o Tespes, pegou, saiu e virou, né, o que a gente chama do primeiro ator. Então, o que que acontece? Já tinha dança, já tinha música, já tinha tudo acontecendo, assim. O teatro foi esse, digamos assim, o que surgiu por último nisso tudo, né, brincando. Então, ele vai aglutinar mesmo. Aliás, uma das coisas que eu sou muito apaixonada pelo teatro é exatamente o quanto a gente conversa, dialoga, pode conversar, pode dialogar com várias artes, né? Com dança, com música, com literatura, com artes plásticas, muita coisa. E é muito bom. E aí eu lembro um pouquinho do classicismo, porque os nossos escritores, né, do classicismo, eles faziam isso. Eles brincavam muito com todas as artes. Haja vista o que a gente vai comentar hoje, que é o Luiz Vaz de Camões, né? Com os Lusíadas. Agora, tem um parênteses aqui que eu também preparei aqui para a aula de hoje, que aí você pode me falar melhor, tá no livro didático aí do segundo ano, que o Brecht, né, Bertolt Brecht, ele fala, a principal função da atividade teatral é a de proporcionar prazer. Um prazer que educa, conscientiza e diverte. Isso? Confere? Pode conferir, né? É uma coisa na arte, assim, a gente faz a arte. O que ela vai causar no público, aí não há como se ter esse controle nunca, né? Mas Exatamente. o Brecht ainda. É interessante que esteja aí falando do Brecht, porque é uma pessoa que vai pegar muitas dessas coisas, desses valores clássicos do teatro, e vai falar: vamos mudar essa bagaça toda aqui, vamos quebrar umas regras, vamos mudar umas coisas, vamos inverter umas coisas aqui. Então é interessante que ele esteja aí citado, porque ele é tido como uma das grandes mudanças que acontecem no teatro. Ele é um desses grandes nomes que fez bastante mudança, assim, que influencia muito até hoje o nosso jeito de pensar, de fazer, de discutir teatro, muito graças ao Brecht também. E foi ótimo você falar, porque é o que está no livro didático deles, né? Então vem acrescentar e vem corroborar mesmo com isso, né? Para eles aprenderem um pouquinho mais. Que às vezes eles leem assim e não prestam muita atenção, mas quando escuta numa live, fala, opa, peraí, deixa eu ler melhor esse texto. Tá falando de alguém que foi falado ali na live, né? E isso é muito bacana. Sim. Então, olha, aí para voltar um pouquinho aí até a parte didática, né? Se vocês quiserem perguntar, coloquem aí dúvidas, vamos ver, tem um pessoal que chegou, ó, a Elce, a Rita, o Dan, deixa eu ver o que o Dan tá falando. Grande mestra, saudades demais dos seus ensinamentos, você transborda a arte. O meu aluno é totalmente parcial, o Dan, mas Né? Ah, eu acho também, né? Grande mestra, é isso mesmo. Então, ó, voltando um pouquinho, você que chegou agora, né? Você que tá meio perdido, nós estávamos falando um pouquinho aí a história do teatro com a professora Ana Carolina Longano, vulgo Carol, minha sobrinha, mestra também. E ela falou um pouquinho para a gente da história do teatro, né? E aí, voltando um pouquinho até pela questão da aula, então vamos lembrar sempre, o teatro, né? O texto teatral, ele é escrito para que seja ensinado, mas nem todo texto vira uma peça de teatro, certo? Você não tem aí a presença de um narrador, geralmente, você tem as rubricas e os diálogos, as travessões, o discurso direto, que vive caindo na prova deles, e eles não. Ai, o que é discurso direto? O que é discurso indireto? Né? A fala direto na boca do personagem, discurso direto.
E você tem atos e cenas. Essa é a parte didática que eu tenho que falar numa aula, né, Carol? Porque senão depois eu vou dar lição, aí eles não Lógico, vão, né? Então, lembrando um não, pouquinho disso lógico. aí. Tá bom? Pode tocar, Carol. O que mais que você quer acrescentar, tocar aí pra gente? Tem tempo, temos tempo. Então, beleza. Então, o que eu queria falar é que, assim, a gente tem que lembrar sempre, né, que pensando nessa dramaturgia, ela tem essa relação com o tempo em que ela é escrita, então com a sociedade que ela tá e com a arte, né, que é feita. Então eu falei, Certo. surgiu aquilo ali no palco, temos os atores, temos o coro, vamos escrever a fala para eles. Então aquilo era escrito pensando na forma como era apresentado naquela época, mas também era pensando na sociedade que estava naquela época. Então quando você lê um texto, qualquer texto, mas vamos passar no texto teatral agora, a gente Sim. não pode esquecer em qual momento ele foi feito e no caso do texto teatral, que ele também é o olho nos dois lugares, é o olho na sociedade, mas também é o olho no jeito que está sendo produzida a arte naquele momento. É o que eu Então, falei do quando Gil eu falei depois. Vicente. Eu falei do Gil Vicente, quando nós falamos do humanismo, eu falei exatamente isso. Ele veio com uma crítica, com um olhar para a sociedade daquele período, e ele não criticava a fé, né? Ele criticava as pessoas que faziam parte do clero, da igreja, como toda a instituição. Ele criticava mesmo. Tanto que a gente falou do alto da barca do inferno, né? Que você tem o diabo de um lado, o anjo do outro, isso foi a aula passada. E ele criticava justamente os costumes, então, olhando naquela época. Mas é bem, eu até comentei na aula que é engraçado. Se você for ler hoje, você pode pensar em algumas coisas de hoje, né? Uhum. Ainda Não, pergunto para ele, então, onde você vai? Na barca do diabo ou na barca do anjo? não, isso vai acontecer mesmo. A gente vai ver obras muito antigas e que a gente vai ler e vai falar, nossa, a gente fala isso, né? É tão atual, porque, enfim, fala de desejos, né, das pessoas, e por mais que as sociedades mudem, as pessoas acabam tendo uns desejos semelhantes, né, por poder, por vencer, por conquistar, alguns pensamentos aí que ainda persistem bastante. Então, por exemplo, lá na Grécia, era muito comum que os temas das peças fosse um embate, né, entre o desejo das pessoas e o poder dos deuses e deusas. Então, Uhum. eu como humana quero pegar e vou roubar a sabedoria. E aí os deuses e as deusas vão me punir porque eu, como humana, tenho que saber que eu posso saber até aqui. Eu não posso saber tanto quanto deuses ou deusas. Então, quer dizer, até hoje, quantas pessoas não têm essa sede por querer saber mais, né? Eu quero saber mais, eu quero ir além, eu quero saber mais que todo mundo. Então, né, esse tema acaba ficando atual, mesmo sendo escrito, sei lá, quantos anos atrás, a gente vai ler hoje e vai ver que tem coisas ali que fazem bastante sentido pra gente. É verdade. Aí eu queria citar, que eu até separei hoje, um texto teatral que muitos confundem, né? Que assim, ele foi escrito, ele foi encenado, inclusive assim, é bem polêmico, que é do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Morte e Vida Severina é um poema, mas ele está escrito como o texto teatral, né? E essa peça, inclusive, a gente tem história, né, Carol? A gente tem história pelo cursinho da Poli, a gente tem uma história aí de ter vivenciado. Eu participei dessa encenação. A Carol acho que já estava como aluna quando teve, acho que a última apresentação, porque foram alguns anos, né? A gente tem aí uma história. E Morte e Vida Severina entra nisso que a Carol falou, da época, né? O que João Cabral estava escrevendo, que aliás agora, né, tem aí o centenário dele, inclusive teve aí uma polêmica com a Flip desse ano, porque queriam colocar o João Cabral de Melo Neto e colocaram a Bichou. E aí, não, porque tem que ser o João Cabral de Melo. E virou assim um drama, e no fim nem Flip tem, por conta da pandemia, né? Vamos ver como é que vai resolver. São os bastidores aí da literatura. Festa Literária de Paraty, viu, gente? Vocês precisam participar. Bom, aí Morte e Vida Severina, eu mesma, quando eu tive contato, eu falei, nossa, mas isso aqui é uma peça, é um texto teatral, né?
E é muito bacana. E eles estudam, tá no material também deles, do terceiro ano do médio. Olha, eu gosto de mostrar o material que a gente usa, né? Porque tem aí todo um currículo para ser cumprido. Lembrando que é uma aula, não é só uma live, nem uma palestra, né, Carol? E a gente ainda vai fazer muitas Lógico. palestras também, né? E também o Ariano Suassuna também, né? Que eu já citei também é material deles, tá aqui. E aí um parênteses também, o Castigo da Soberba, né? É um poema, ó, é uma peça teatral. E daqui ele buscou a inspiração para o Alto da Compadecida. Isso eu não sabia, eu fui pesquisar, eu fui preparar a aula, eu fui lendo. Falei, olha, é muita coisa, né? Então também. Ó, você tem aí o coro que você falou, Carol. Você tem a figura do cantador e Tem do coro, fazendo escola, né? O teatro grego, não é isso? isso, Né? era o Primeiro o coro, aquele grupo cantador de e pessoas, e depois tem o o coro. corifeu, que seria uma pessoa do coro que se destaca, que se destaca naquele montinho, aí é o corifeu. É Tem o corifeu. essa formação. Por isso Isso, a pessoa que corifeu. se destaca. Ah, É. gente, vocês têm perguntas? Vocês querem falar? Ó, a Laís Gabriele chegou. A Laís é uma das minhas melhores alunas, viu? Você estava falando aí do Dan. Deixa eu falar da Laís também, né? Não é só ela, eu tô com vários aqui. Tem o Gustavo, tem um monte. Ó, tem alguns que eu já não tô vendo mais, não sei por onde andam, se a conexão caiu, né? O Gustavo Arruda também é ótimo aluno. Tem os que estão só aí de convidados, mas tem uma pessoa bem bacana. Bom, é isso, né? Deixa eu ver nosso horário, né, Carol? Porque você vê, ó, já são 7h35. Nós temos 50 minutos de live, já tá, ó. Eu Já fui foi. acrescentando aí do que você falou, mas estava tudo, né, preparado na aula, só que a gente vai conversando, batendo papo. O que mais que você quer compartilhar aí para eu poder falar um pouquinho de Camões, né, do classicismo? Boa. Eu queria falar então, acho que um pouco disso que você falou das referências, da onde a gente pega a inspiração para escrever, né? Então, no teatro grego, eles escreviam muito sobre a mitologia grega, né? Então, sobre os deuses, sobre essas histórias que corriam por ali, essas lendas, mitologias que existiam. E quando chega muito depois, lá no Renascimento, essas mesmas mitologias gregas servem de novo para inspiração para escrever sobre outras situações ali, atualizando de acordo com o tempo, de acordo com a linguagem, de acordo com a sociedade, mas essas mitologias elas vão servindo de inspiração por muitos anos e até hoje, né? Até hoje a gente cria coisas inspiradas em mitologias, em histórias muito antigas que vieram muito antes de nós, assim, que às vezes a gente nem sabe de onde veio aquela história ou quão antiga é aquela história, né? Então a gente, sei lá, o clássico Romeu e Julieta do Shakespeare, Romeu e E, Julieta de Shakespeare, aí fala, mas ele se baseou no Piramitisbe, que veio antes, que se baseou no... Então, quer dizer, a gente vai voltando e vai vendo como as histórias vão se repetindo, né? A gente vai usando essas referências para ir criando novas histórias ou novas formas de contar velhas histórias. Romeu e Julieta, por exemplo, eu sempre falo em sala de aula, a maioria das pessoas acha que é um romance que está escrito em prosa, né? Eu falo romance gênero com R maiúsculo, isso eu falo em sala de aula, né? Não é o romance amor, beijinhos, né? O gênero. Então a maioria das pessoas acham que que é escrito em prosa. Aí quando você vai aí, ó. Eu conheço esse livro, né? Tá em inglês e português aqui. É. Olha lá, olha só que bacana, viu? É um texto teatral, gente, Romeu e Julieta. E quantas peças de teatro já não foram encenadas, filmes, séries. Aliás, eu comentei com a Carol esses dias. Um filme que eu acho bacana para a idade de vocês que estão aí no ensino médio, é claro, né? Tem as suas ressalvas, tem os críticos, mas o Shakespeare Apaixonado, Shakespeare in Love, é um filme bacana, assim, para didático, né? Falando didaticamente, porque conta a história de Shakespeare e é o teatro dentro do teatro.
Então, na história, eles vão apresentar uma peça de teatro. E aí conta um pouco disso que a Carol estava compartilhando com a gente, a história antiga, a mulher que não pode representar, né? A gente tem aí a nossa protagonista do filme, né, a Viola, ela não pode, né? Mas ela dá um jeito, aos spoilers, não vou contar tudo. Mas Shakespeare in Love, Shakespeare apaixonado, para você que está aí no segundo, no terceiro, no primeiro ano do médio, você vai estudar um pouquinho disso que a gente conversou hoje, do teatro, tá? Falei, ó, tirando a crítica de lado, porque crítica é crítico, né, Carol? Como é que é receber a crítica, né? Não. Mas Shakespeare é muito boa, assim, se puderem ler alguma peça, alguma coisa, e eu sempre gosto muito da tradução do Milor, porque eu acho uma tradução brincada, como dizem que era bastante feito na época do Shakespeare, né? Que era bem brincado, bem sacaneado, uma coisa bem popular, assim, tinha que fazer rir, tinha que chamar atenção, tinha que prender nossa atenção. Então, para quem tiver a oportunidade de ler alguma coisa do Shakespeare, principalmente a tradução do Milor, eu recomendo, que eu acho uma das melhores coisas escritas no mundo, assim, acho Olha só, sensacional. Carol, aqui no bate-papo, que a gente tem que ir acompanhando, tá bombando aqui, hein? A Opa, coordenação do José Leite está falando o seguinte: essa live tem que ser presencial quando for oportuno, que bate-papo agregador prazeroso. A Jaqueline está dando boa ué, noite, um abraço, né? Isso aí. Aqui a gente não consegue ver todo mundo. Quando eles não comentam, a gente não visualiza todo mundo. É um pouquinho diferente, mas enfim, depois a gente fica sabendo, né? Mas também, realmente, sim, eu tranquilo. também acho muito prazeroso, muito prazeroso. E olha, voltando um pouquinho, né, aí na história, a gente está falando de literatura, né? A gente não pode terminar essa live sem falar um pouquinho essa questão do escritor. Então, assim, a Carol, ela é escritora também, ela tem um livro muito bacana, eu queria que você falasse um pouquinho, porque, assim, sabe aquela história meio santo de casa, né? Eu, santo de casa com os meus alunos, né? E falar assim da literatura, é a inspiração que você teve para escrever, porque muitos alunos, Carol, eles acham assim, você acorda inspirado e fala, hoje eu vou escrever, né? E não é bem assim, você tem uma inspiração para o teatro, para tudo, e você escreveu um livro. Fala um pouquinho dele pra gente, apresenta aí, e fala você escritora agora, a minha escritora, a literata. Ui, vamos lá, então. Bom, como eu sempre estudei, né? Como eu me formei em teatro, então eu sempre li muita peça de teatro, sempre fiquei muito próxima de dramaturgia. Então é engraçado, né? Que você fala, a gente tem que apresentar como é que é, e a gente estranha no começo, né? Mas cadê o narrador? Mas por que já tem um nome e uma fala ali do lado? O que está acontecendo? Tal. Esse estranhamento, para mim, já não existia pelo tanto que eu li, estudei, claro, mas pelo tanto que eu li a dramaturgia. Então, a minha cabeça de escritora, ela pensa geralmente em dramaturgia. Eu escrevo Uhum. coisas também que não são só dramaturgia, mas geralmente as coisas na minha cabeça, elas já se formam, porque é a coisa que eu mais leio, que eu mais estudo, que eu mais tenho contato. Então, é comum. Depois que a gente já estudou muito, Kátia, que a gente já tem aquele conhecimento, aquele saber, aí a gente começa a chamar de inspiração. Mas vamos lembrar que tem muito trabalho, tem muito estudo, tem muita Sim. pesquisa, tem um envolvimento nosso com aquilo, antes daquilo virar uma inspiração. Bom, aí eu já escrevia peças para serem encenadas. Então, eu escrevi, por exemplo, uma peça que é Júlia e o Monstro do Lago Ness. Júlia é a nossa sobrinha, a minha e Né? da Kátia. Minha E, sobrinha né, neta, sobrinha da e aí Carol. eu tinha escrito uma peça para ela, mas ela não virou livro. Ela virou um espetáculo de teatro. Então, se você for procurar, só eu tenho esse texto, mas ninguém Olha tem, só, né? Então, assim, exclusivo. é, eu já escrevia antes disso, mas eu nunca tinha feito uma dramaturgia para virar um livro. E aí eu tive vontade de escrever uma peça de teatro, porque a gente falou, né? As peças são escritas de acordo com o tempo em que elas estão, tal, e muitas vezes são os trabalhos de homens que chegam pra gente. E eu sempre vi muita peça que tinha personagens mulheres que
às vezes eu não me identificava. Eu não sou a menininha fofinha, que fica esperando, né? Esperando que algo mágico aconteça, tal. Não é muito a minha pegada. Então, às vezes eu lia o livro e falava assim, pô, essa história é legal, mas essa personagem não parece comigo. E então eu foi dando essa vontade cada vez maior de escrever alguma coisa que tivesse uma personagem que eu e pessoas que se identificam comigo lessem e falassem, pô, que legal, isso aí faz sentido para mim também. E aí tem uma coisa que no teatro eu trabalho principalmente, não só, mas principalmente para o público infantil. Porque é legal demais, é bom demais, assim. É isso, é sensacional esse trabalho com o público infantil. Então, eu fui escrever uma peça em que a protagonista era uma menina que, para mim, me lembrava muito como eu era na minha infância e como eu vi milhares de outras meninas sendo até hoje. E aí eu fui escrever essa peça. E aí eu escrevi uma peça e mandei para um edital que tem do governo de São Paulo, o PROAC, e que eles premiam algumas peças para virarem livros. E aí eu mandei, achei que falei, gente, imagina, não sou ninguém na fila do pão, ninguém sabe quem eu sou, e eu vou fazer isso, eu vou mandar lá para teatro infantil ainda, ninguém vai prestar atenção, né? Porque uma coisa você fala, nossa, sabe a pessoa que escreveu Romeu e Julieta? Mas não, eu sou a pessoa que leu o Romeu e Julieta, não a que escreveu. Aí, mas enfim, aí eu mandei e eu fui selecionada. E Olha aí, aí. tá aqui. Mostra aí, dia de E aí o título mudança. é um livro. Então, Viu? pô, ainda não virou um espetáculo, mas já é um livro, né? Então, Vai isso virar um aqui tá, espetáculo. Vai tá aí, virar muito bem. Olha, já virou interessados, literatura. interessados, chama no direct e a gente te dá mais informação do livro, viu, da Carol. Vale a pena, é maravilhoso. Tem que falar, né? Porque realmente, assim, o adolescente, ele precisa ter, assim, essas referências, entender um pouquinho mais a cabeça de um escritor, como que é feito, o porquê, a motivação, porque daí ele também se interessa em ler. Não vai achar, é só livro chato, eu não quero, é só para o vestibular. Então, assim, olha quanta história que tem aí, né, nessa sua caminhada. E para quem está chegando agora, a gente tem aí uma história, né, de superação, tanto a Carol quanto eu, porque nós conseguimos quebrar uma barreira e entrar na USP. Eu fiz letras e ela artes cênicas, e o marido também, né? O Orgulhinho, né? O Victor também. Então, a gente tem uma caminhada aí para poder ensiná-los, motivá-los. Então, vocês que são meus alunos, são alunos da Carol, a gente tem toda uma caminhada aí justamente por gostar, por ser assim apaixonada por leitura, por literatura, porque senão nós não faríamos os cursos que nós fizemos, não é, Carol? Precisa gostar de ler, entender, saber interpretar, né? Então eu lembro assim, a gente já está partindo aí para o final, eu lembro bem a Carol, a Carol ela é o meu objeto de estudo em sala de aula, inclusive. Eu sempre falo, olha, minha sobrinha entrou na USP também. E a gente fala muito de projeto de vida, né, Carol? Uma hora você vai participar da live de projeto de vida. E ela, desde pequena, ela falava, eu quero ser atriz, eu quero ser atriz. E aí, quando ela cresceu e conseguiu entrar na faculdade que ela tanto queria, ela entendeu também que não era só atriz, olha aí, escritora, né? Dramaturga, é tudo, né? É tudo em minha sobrinha, né? Então, olha, obrigada, Carol, mas obrigada mesmo. Eu acho assim que de todos os títulos, de tudo que você conquistou até hoje, para mim, Coruja, né, sobrinha, é a melhor de todas, Quem sou eu pra falar, né? né? Professora. Então é isso. Olha, eu falei para ela que a aula hoje a gente ia falar do classicismo, né? Eu falei um pouquinho lá no começo para quem chegou depois. E na nossa próxima live eu vou dar continuidade no assunto porque a gente precisa falar de uma pessoa assim, nada famosa chamada Luiz Vaz de Camões. Né? A gente precisa falar dele, é assunto do nosso livro didático, né? E aí, eu queria ler um trechinho aqui até do material didático deles.
Olha só, me respondam aí, alunos, respondam aí no chat, nos comentários, falem aí, olha só. Abre aspas. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha e se perder. Quando a gente lê isso, a maioria dos alunos e dos adolescentes, eles falam, Legião Urbana, Renato Russo. E não está errado, né? O que o Renato Russo fez? Que eu falo isso em aula também. Uma intertextualidade. Ele pegou um trecho de um poema de Camões, um trecho também do texto bíblico, que também é literatura, né, de primeira carta aos Coríntios, que fala do amor, e ele transformou nessa belíssima canção que a maioria dos meus alunos adoram, são apaixonados. Então, você tem um motivo para gostar de Camões, viu, aluno? Aí, ó, já estou te dando uma dica. Como a Carol falou no comecinho aí, o antigo, né, com o moderno, o antigo, o novo, né? Então, tudo isso daí conversa em literatura e conversa em teatro. E aí, na nossa próxima live, nós vamos falar de Camões, vamos falar dos Lusíadas, os lusitanos, os portugueses. Por que Lusíadas? E por que a Carol e por que o teatro? Porque Camões ele se inspirou também na Grécia Antiga, na mitologia grega, tanto que ele faz uma invocação nesse livro para as ninfas, né? Ele pede uma invocação para que ele possa escrever. Então aparece aí, tem o gigante Adamastor. Então tem vários personagens da antiguidade que se conversam. E tem tudo a ver, ok? Então é isso. Carol, suas considerações finais, que nós já estamos encerrando. Minhas considerações finais bom, obrigada pelo convite. Estamos aqui também sempre para receber convites, de preferência no período da tarde, não da manhã, porque eu dou aula predominantemente no período da noite, então amanhã para mim é complicada. Mas fiquei muito feliz com o convite e dessa importância da dramaturgia ela ser entendida como parte da literatura e ela ter a sua importância histórica ressaltada. Ela deveria sempre fazer parte do material escolar, do que é passado para as crianças desde o do começo do ensino fundamental, e muitas vezes é deixada de lado uma obra que é super importante, interessante, influenciou várias outras obras no mundo, mas ela é muitas vezes deixada de lado para isso é coisa só de quem faz teatro, a gente que não faz teatro deixa para lá. E, gente, a arte é para ser para todo mundo, não para as artistas. As artistas fazem, mas a arte é para ser para todo mundo. Nossa, fechou, né? Gente, ó, lacrou, como dizem, né? Né? É isso mesmo, gente. Então, ó, a arte, a literatura, que é a arte da palavra, a arte de se expressar, que vai para o papel e de repente vira aí, né, um texto teatral, uma peça, tudo isso daí conversa. Então, a arte é para todo mundo. Da mesma forma, eu também digo, né, como professora, como escritora, a gente dá aula, a gente escreve para isso, para que os alunos também não só adquiram conhecimento, aprendizado, mas para que eles também adquiram o prazer de uma leitura, o prazer de uma encenação, o prazer também de ir atrás de um projeto de vida, né? Haja vista aí você que queria ser atriz desde pequena e eu que também, né, fui atrás aí do meu sonho de entrar na USP, não imaginava ser professora, mas estou aqui. Então, olha, queridos, a Ana Carolina Longano, então, ela é professora, ela tem vários projetos, vários trabalhos, ela faz contação de história. Se você quiser saber mais, quiser aí convidá-la, né, para alguma coisa, algum evento, eu sei que a agenda dela é lotada, mas eu sei que ela tem um coração enorme também, né? Se você quiser saber mais do livro, adquirir, chama aí no direct, vai também no Amazon, né? O dela e o meu também. Os dois livros estão no Amazon, né? Então a gente tem uma parceria, não é só tia e sobrinha, não. A gente tem uma parceria aí na escrita, na literatura, no projeto de vida. E foi um prazer enorme. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada mesmo. Tenho certeza que agregou muito na nossa aula. E ela vai ficar gravada, isso é o melhor de tudo, né? Para os alunos poderem pegar melhor aí os conteúdos. Tá bom?
Deixa eu ver se tem Tá bom. alguma coisinha aqui nos comentários. Deixa eu ver, a Tatiana, acho que a geração de hoje não citaria mais o Renato e a Legião. Será? Você está enganada. Eles citam sim nas minhas aulas, viu? Eles falam. Alguns ainda ouvem. Tem sim. Quem mais? Eu acho, deixa eu ver. A nossa coordenação está agradecendo, grata por essa aula live, nossa live literatura. Marcelo Clementino, meu, olha, vice-diretor, ele está em todas as lives, ele é nossa, uma graça. A gente vai fazer, não sei se eu posso falar, viu, Marcelo, mas assim, a gente vai fazer alguma coisa sobre projeto de vida. E é isso, os comentários, gente. Obrigada, obrigada, Carol, obrigada, Vi. O Vi tá por aí? O nosso Tá? mestre que já tá também, né? O próximo doutor, né? Doutorando. Doutorando, já é doutorando, é isso aí. Gente, obrigada, então, até mais. Alunos, depois eu mando o conteúdo e a live e as atividades. Obrigada, gente. Tchau, Carol, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.